Saudações a todos, meu nome é Jan Titan e venho aqui apresentar-lhes uma ideia de maior segurança para as urnas eletrônicas usadas no Brasil e que chamei de sistema Urnas Sem Fraude. Esse sistema que proponho mexe um pouco nas atuais configurações de hardware, que é o equipamento, mas mexe de forma forte, justificável e deixa o sistema transparente ao público no quesito software, ou seja, programa. Importante, esse sistema proposto não está afirmando que as atuais urnas foram ou não fraudadas, mas serve de apoio para dificultar ao extremo qualquer tentativa de fraude. Senhores eleitores, quando vocês se dirigem a um banco e abrem uma conta corrente, o banco lhes pede para cadastrarem uma senha de uso pessoal, e conhecida apenas pelo correntista, é claro. Vocês não aceitariam abrir uma conta em um banco onde o gerente fosse o único a ter acesso aos seus dados e movimentos em sua conta corrente. Aceitariam? Por maior que seja o sistema de segurança nos bancos, o maior interessado em sua conta corrente é você mesmo, correntista. Assim, a sua senha é sua assinatura digital, para que possa fazer as movimentações de sua conta, naturalmente. Então, situação similar deveria ocorrer no sistema atual do TSE, onde atualmente as assinaturas digitais de segurança são todas pertencentes aos detentores do sistema, e nenhuma ao eleitor. Quem é o personagem mais importante nas eleições que os próprios eleitores? Como maior interessado, o eleitor, imagino que o sistema de votação por urnas eletrônicas pudesse fornecer senhas aos eleitores, garantindo assim uma assinatura digital a ele, a sua senha. Afinal, se os correntistas de banco usam senhas até para retirar dinheiro, transferir e pagar suas contas, por que o eleitor no Brasil não pode ter sua senha no sistema de votação, uma vez que a posse dessa senha não viola o sigilo da eleição? Essa é uma questão que merece muita atenção. Por essa razão, propus um sistema que permite ao eleitor escolher já na primeira tela da urna, assim que adentra a cabine, uma dentre 5 senhas geradas aleatoriamente pelo sistema. Essa senha que ele escolherá é única para cada eleitor. A partir do momento que escolheu a senha, o eleitor a anotará de forma sigilosa e a manterá em seu poder, da mesma forma que mantém suas senhas nas contas de bancos. Desse ponto em diante, a votação será exatamente igual ao que já ocorre nas urnas atualmente. Porém, quando o eleitor terminar sua votação, não apenas o registro de seu voto será gravado, mas também a sua senha, que estará vinculada, atrelada aos seus votos, servindo assim de indexador desse voto e amarrando os dados para que não devam mais sofrer modificações. Note que a senha não identifica o eleitor, mas o eleitor sabe qual é a senha dele. Terminada a votação, todos os votos deverão estar tabulados e organizados em listagens. Nesse ponto do sistema, propus 2 listagens. Uma listagem chamada interna, onde os dados de posição na listagem, mais a senha, mais os votos, estejam criptografados e acessíveis apenas através de terminais restritos nos TRS. Então, o eleitor de posse de sua senha e com toda a identificação habitual, incluindo a biometria, poderá realizar uma consulta de integridade de seu voto dirigindo-se a um posto do TRE. Seus dados de votação, incluindo a senha e votos, devem continuar idênticos aos do dia da votação. Caso contrário, houve indevida adulteração. Entretanto, nessas consultas que o eleitor faz à listagem interna nos postos do TRE, ele descobrirá qual é a posição que seu voto ficou na listagem e poderá anotar esse número de posição de seu voto, não precisando mais de sua senha para localizar o voto na listagem externa, usando para tanto a posição. Essa listagem externa comentaremos na sequência. O TSE deverá, portanto, manter uma segunda listagem pública em seu site, chamada de listagem externa, que é obrigatória e exatamente a mesma em conteúdo que a listagem interna, inclusive nas posições dos votos, porém sem a presença dos números de senhas dos eleitores, obviamente. A listagem externa é igual à interna, exceto pela senha. As senhas não devem constar para evitar que o eleitor possa comprovar em quem votou e evitar a venda de votos, portanto. A simples posição dos votos na listagem não identifica o eleitor, até porque existe um embaralhamento natural ordinal feito pelo próprio TSE, para evitar justamente a associação de uma posição com um dado eleitor. Devemos lembrar que as pessoas não são obrigadas a manter sigilo de seu voto, de acordo com a lei, e podem a qualquer momento, qualquer tempo, falar em quem votaram.
Mas, para evitar confirmações e evitar a venda de votos, mantém-se as senhas apenas na listagem interna e acessíveis tão somente nos TRE. Portanto, a listagem externa é chamada em computação de listagem espelho da listagem interna. E não há como modificar seus dados sem que essa ação inapropriada não possa ser identificada pelos eleitores em suas consultas à listagem interna junto aos TREs, como mencionado. Com esse sistema, inibe-se a ação de hackers ou de pessoas mal intencionadas que possam vir querer modificar resultados das eleições. Quais as vantagens do sistema urnas sem fraudes? 1. Mantém-se o sigilo dos votos obrigatório por lei. 2. Garante-se uma assinatura digital, uma senha, ao maior interessado do processo eleitoral, o eleitor. 3. Amarram-se os dados de votação de forma que o eleitor possa verificar quaisquer potenciais discrepâncias que configurassem violação e adulteração de seus votos. 4. Permite a verificação interna dos votos por parte dos eleitores para a checagem de posição de seus votos nas listagens interna e externa, respectivamente, e também a integridade dos votos. 5. Permite a publicação externa dos dados de votação que o eleitor pode encontrar seu voto pela posição que pesquisou na listagem interna. 6. Permite toda e qualquer auditoria das votações em qualquer tempo, em qualquer lugar e por qualquer pessoa, desde que tenha acesso à internet, obviamente. 7. Permite que o TSE deixe disponíveis programas de consulta e com código aberto para downloads aos usuários. 8. Tem um custo de adaptação extremamente menos oneroso que o acoplamento de impressoras, no mínimo 50 vezes mais barato. Pelos cálculos do TSE, para a inclusão de sistemas de impressão, a ordem de investimento estaria entre 1,5 a 2 bilhões de reais. E com esse sistema, cairia para a ordem de 40 milhões, mais ou menos. 9. Mantém a atual velocidade de apuração dos votos e a integridade dos dados. 10. Permite que o número de eleitores seja no máximo o total de eleitores do país, podendo, obviamente, ser menor pelas ausências. Isso evita a possibilidade de eleitores fantasmas. 11. O sistema pode receber futuramente a incorporação de periféricos de impressão para a paridade por meio físico na conferência dos votos. Isso aumentará mais ainda a confiança nas votações. Muito embora eu queira crer que esse sistema que desenvolvi já corrige eventuais possibilidades de fraudes no meio eletrônico. Mas todo acréscimo de segurança a um sistema é muito bem-vindo. 12. Não modifica muito as configurações de equipamento primário, podendo-se no futuro, em novas versões para outras eleições, se incorporar os seguintes aprimoramentos. A. Gravador/leitor de chips, para gravar as senhas criptograficamente nos tickets dos eleitores, que guardariam esse ticket para realizar consultas de integridade de seus votos nos TREs. No futuro e no dia das eleições, a nova urna teria acoplada um gravador de chips e o eleitor receberia um ticket de votação com um chip virgem. Colocaria no slot da urna, onde está o gravador, e quando escolhesse a sua senha, essa seria gravada no chip, mas não os seus votos, apenas a sua senha. B. Para auditar uma eleição, bastaria a convocação voluntária de 5% dos eleitores, e esses iriam aos postos do TRE para verificar a integridade de seus votos, bem como anotar suas posições de votos na listagem interna, para confrontar posteriormente com a listagem externa. Como a listagem externa estará em site, os eleitores podem acessar os votos todos de uma eleição em qualquer lugar e tempo, desde que tenham acesso à internet. C. O terceiro aprimoramento das urnas também tem a ver com seu hardware, que é o equipamento. Como é sabido de todos, o programa que executa dentro das urnas o processo de eleição é distribuído na forma de cartões de memória, flashcard. Porém, isso permitiria ou permite uma pessoa tentar gravar outro código nesses cartões, se acidentalmente houver descuidos de segurança. Minha proposta é que, como o sistema é dedicado, tanto o hardware quanto o software têm propósito específico, o que justifica um programa instalado diretamente em suas EPROMs. Ou seja, ao invés de gravar em flashcards, essa codificação seria gravada em chips, que são memórias muito mais rápidas e não regraváveis. Ponto importantíssimo. Isso dificulta extremamente que as urnas possam rodar outros programas que não sejam aqueles que foram devidamente homologados.
Chamamos essa tecnologia de software de embarcado. Aliás, os próprios chips EEPROM que contenham esses códigos executáveis deveriam ser soldados de forma solidária às placas de CI, que é circuito impresso, das urnas, impedindo que possam ser removidos e ou substituídos, sem que danifiquem as urnas, tornando-as inoperantes. Conclusão. Quem quiser instalar os simuladores que fiz desse sistema, podem acessar os dados constantes no arquivo leia-me.pdf que está nessa postagem. Lembrando que esses simuladores funcionam apenas em sistema operacional Windows. Lá constam maiores informações e um vídeo completo sobre a apresentação do simulador, que aconselho muito que assistam. O link do vídeo está também nessa postagem. Como autor dessa ideia, eu só lamento uma coisa, ter tido essa solução recentemente, infelizmente. Mas as soluções para problemas não aparecem quando queremos, elas simplesmente surgem. Antes tarde do que nunca. Embora estejamos muito próximos do segundo turno das eleições de 2018, eu encaminhei esse sistema para diversas pessoas ligadas à defesa de mudanças nos atuais sistemas de votação do Brasil, como exigência de votos impressos, entre outras formas. Por gentileza, pessoal, procurem divulgar essa ideia para várias pessoas e procurem também que elas façam upload dessas coisas em outros sites, em outros domínios, como Google Drive, YouTube, etc. Muito obrigado pela atenção.